E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Sou o professor Tiago, o tema dessa videoaula são os processos de eletrização. Mas primeiro vamos começar com os princípios da eletrostática, que são os princípios que regem a eletrostática e são de extrema importância para a compreensão desse conteúdo. Então vamos lá, o primeiro princípio é o princípio da atração e da repulsão das cargas elétricas, que ele diz o seguinte: como a gente já viu, existem dois tipos de cargas elétricas, que são as cargas positivas e as cargas negativas. As cargas elétricas de mesmo nome, de mesmo sinal, se repelem, e as cargas de nomes contrários, ou seja, de sinais contrários, se atraem. Aqui a gente já sabe, os opostos se atraem. Então, na primeira figurinha de cima, nós temos duas cargas positivas, elas se repelem. Embaixo, duas cargas negativas, que também se repelem, e por último, uma carga positiva e outra negativa. Como assim, sinais contrários se atraem. Cargas de mesmo sinal se repelem e de sinais contrários se atraem. O outro princípio aí é o princípio da conservação de cargas elétricas. O que ele nos diz? Ele nos diz que a soma algébrica das quantidades de carga elétrica presentes em um sistema eletricamente isolado, que não ganha nem perde carga, é constante. Ou seja, a quantidade de carga que eu tinha antes é igual à quantidade de carga depois. Então, se eu tiver um sistema que é isolado eletrostaticamente, ou seja, ele não perde carga para o meio exterior, nem ganha carga do meio exterior, todos os corpos que estiverem ali presentes, se eles trocarem cargas entre si, a quantidade de carga que eles tinham antes dessa troca tem que ser igual à quantidade de carga que eles têm depois dessa troca, porque dentro daquele sistema, nenhuma carga elétrica é criada ou destruída, certinho? E agora nós vamos ver aí os processos de eletrização. O primeiro deles é a eletrização por atrito. Então, como a gente sabe, quando a gente atrita dois corpos distintos que estejam eletricamente neutros e que possuam uma facilidade mínima de ganhar ou de perder elétrons, eles serão eletrizados. Nesse primeiro exemplo, aí nós temos aí o gato. O gato é um pedaço de pano, lã, por exemplo. Quando a gente atrita essa lã na pele do gato, o que acontece? A pele do gato tem a facilidade de arrancar os elétrons do pano. Então, o que vai acontecer? Como o pano perde elétrons, ele fica com excesso de carga positiva. Então, ele fica eletrizado positivamente. E a pele do gato, o pelo dele, fica eletrizado negativamente porque ganhou esses elétrons. A mesma coisa acontece quando a gente atrita o cabelo com um tubo de caneta. Então, a caneta aí pode tirar elétrons aí do cabelo. Então, existe uma coisa chamada série triboelétrica, que ela foi criada para classificar os materiais que se eletrizam por atrito. Isso daí devido à facilidade de trocarem cargas elétricas. Então, essa série triboelétrica é o termo utilizado para designar uma listagem de materiais em ordem crescente quanto à possibilidade que ele possui de perder elétrons. Ou seja, quanto maior a facilidade em adquirir cargas positivas, mais alta é a posição que ele ocupa na tabela. É o caso aí da lã e do PVC. Então, desse modo, eles foram classificados conforme esse quadro aí. Então, o que acontece? Quem tem facilidade de arrancar elétrons do outro está à esquerda. Por exemplo, olha o último aí, o Teflon. O Teflon consegue arrancar elétrons do silicone. Já o silicone consegue arrancar do vinil. E o vinil arranca aí, por exemplo, do isopor. Então, o isopor perde elétrons para o vinil ou para o silicone. Porém, se você atritar o isopor com aço, por exemplo, aí vai ser o isopor que vai tirar elétron do aço. Então, todo material que está à direita vai arrancar elétron do material que está à esquerda, certinho? Outro processo de eletrização aí é a eletrização por contato. Isso acontece quando dois corpos se tocam, desde que pelo menos um deles esteja eletrizado e os dois sejam condutores. A eletrização por atrito pode acontecer entre dois isolantes, ou um isolante e um condutor. Já por contato, os dois têm que ser condutores. Então, olha aí, eu tenho um corpo A com carga QA e um corpo B com carga QB. Então, o que vai acontecer? Quando os dois estiverem em contato, eles vão formar um único condutor, cuja quantidade de carga será a soma algébrica das cargas iniciais dos dois corpos. Então, quando os dois estão em contato, é como se eles fossem um condutor só. E depois, quando eles separam, a quantidade de carga que vai permanecer em cada corpo vai depender das suas formas e das suas dimensões. Então, o corpo A tinha uma quantidade de carga QA e o corpo B tinha uma quantidade de carga QB. Depois dessa troca, o corpo A ficou com a quantidade de carga Q' A e o corpo B uma quantidade de carga Q' B, certo?
Agora, um caso particular aí é quando nós temos corpos esféricos que são feitos de mesmo material e de mesmo raio. Então, na situação final, ambos os corpos vão ficar com o mesmo número de cargas. Então, olha lá, quando você fizer aquilo dali, o que, que vai acontecer? Qual que vai ser depois do contato? Qual que vai ser a carga final de cada um deles? A quantidade de carga do corpo A vai ser igual à quantidade de carga no corpo B, que vai ser a soma das cargas iniciais dividida por 2. Né? Nós temos dois corpos, então a quantidade de carga de cada um deles vai ser a soma das cargas iniciais dividida por 2. Agora, se eu tiver 3 corpos, 4 corpos, 5 corpos, como é que eu vou achar a carga de cada um? É só somar a quantidade de carga em todos os corpos e dividir aí pelo número de corpos. E aí a gente pode reconhecer 3 casos distintos em que há contato entre dois corpos idênticos. Perdão. Então, quais são esses 3 casos distintos? O primeiro caso é quando um deles está carregado positivamente e o outro está neutro. Então, olha aí, o corpo A está eletrizado com uma carga mais 6Q e o corpo B tem carga nula. Quando a gente coloca os dois juntos, o que vai acontecer? Vai acontecer um fluxo de elétrons que vão ser atraídos pela carga positiva do corpo B. Então, o corpo B vai ceder elétrons lá para o corpo A. E depois que separar, o que vai acontecer? Os dois corpos ficam eletrizados positivamente. Então, se você tiver um corpo eletrizado positivamente e um corpo neutro, após o contato, os dois vão ficar eletrizados positivamente. Já no segundo caso, um deles está eletrizado negativamente e o outro neutro. Vai acontecer a mesma coisa. Só que agora, ao invés do fluxo de elétrons ser da direita para a esquerda, vai ser da esquerda para a direita. Esses elétrons que estão em excesso no corpo A, eles vão partir lá para o corpo B. Então, o que vai acontecer depois que a gente separar esses dois corpos? Os dois vão ficar eletrizados negativamente. E por fim, no terceiro caso, um deles está eletrizado positivamente e o outro negativamente. Então, olha lá. O corpo A está com carga 6Q e o corpo B menos 2Q. Então, a partir do momento que os dois se encontrarem, o que vai acontecer? Eu vou somar essas cargas. 6Q menos 2Q vai dar 4Q. Então, no que eu separar, cada um vai ficar com uma carga de 2Q. Né? Ou seja, eu somei as cargas e dividi por 2. Eu já havia estudado isso anteriormente. E por fim aí, a eletrização por indução. Por fim não, depois tem a polarização também. Mas a eletrização por indução. Então, quando um corpo previamente eletrizado, que a gente vai chamar de indutor, ele é colocado próximo, mas sem contato a um corpo inicialmente neutro, que é o corpo que vai ser induzido. Assim, podemos eletrizar uma região de um corpo neutro positivamente ou negativamente. Já o corpo induzido ele deve ser um corpo inicialmente neutro que vai se carregar com carga de sinal contrário ao sinal da carga do indutor. Então, esse corpo deve obrigatoriamente ser um condutor de eletricidade, porque se ele for neutro, não vai haver essa mobilidade, aí, essa facilidade do elétron se mover, certo? Então, olha aí, nós temos aí duas esferas condutoras que estão encostadas uma na outra, A e B. E quando elas estão em contato, como elas são condutoras, elas formam um único condutor não eletrizado. Então, quando a gente aproxima um corpo eletrizado, seja esse corpo eletrizado positivo ou negativo, vai haver uma movimentação dos elétrons livres no material de carga nula. Então, olha aí. No primeiro caso, se o indutor estiver eletrizado positivamente, os elétrons do corpo neutro serão atraídos o mais próximo possível do corpo eletrizado, de forma que a região do corpo neutro mais próximo do indutor fique negativa e a região oposta positiva. Olha aí. Então, eu cheguei com o indutor eletrizado positivamente. Então, esse indutor eletrizado ele vai atrair carga negativa, como ele está positivo. Então, todos os elétrons livres irão aí para a esquerda, aí, do lado aí do corpo A. E já lá o corpo B vai ficar com excesso de carga positiva. Então, se eu separar, o corpo A fica eletrizado negativamente e o corpo B fica eletrizado positivamente. Já no caso 2, né, que é análogo ao caso 1, porém com o indutor eletrizado negativamente. Então, como o indutor está eletrizado negativamente, ele vai repelir os elétrons livres. Então, todos os elétrons livres vão lá para o corpo B. E o corpo A vai ficar com uma falta de elétrons e vai ficar eletrizado positivamente. Agora, preste atenção no seguinte, o fenômeno da indução é um fenômeno transitório. Ele só vai acontecer enquanto o indutor estiver próximo do corpo induzido. Agora, depois que você tira esse indutor, eles continuam sendo neutros. Agora, se as esferas A e B forem separadas ainda na presença do condutor, o que a gente vai ter? Olha lá, aquilo que eu falei, no caso 1, a esfera A fica eletrizada negativamente e a B positivamente. E no caso 2,
a esfera A ficará eletrizada positivamente e a B negativamente. Agora sim, por fim, a eletrização por polarização. Então, a indução elétrica faz com que um condutor neutro de eletricidade seja sempre atraído por um corpo carregado de eletricidade. Mesmo o corpo sendo um isolante, também ele consegue ser eletrizado através da polarização. Então, olha só, como a distância entre a carga negativa do corpo neutro e o corpo carregado é a menor que a distância entre as cargas positivas dos dois corpos, então a intensidade da força de atração entre elas vai ser maior que a intensidade da força de repulsão. Então, por isso, todo condutor neutro sempre vai ser atraído por um corpo carregado de eletricidade. Guarde isso daí. Um corpo neutro é sempre atraído por um corpo eletrizado, carregado. E olha aí, então nos corpos isolantes, como a gente já viu, não tem como acontecer indução, porque o elétron livre não consegue se mover pelo material. Então, o que vai acontecer nesse corpo isolante, como eu falei, é a polarização, certo? E o que isso acontece? Significa que na presença de um corpo carregado de eletricidade, ficam mais elétrons de um mesmo lado dos átomos que do outro. Então, nesse caso, também vai acontecer a atração entre os corpos, pois a distância entre as cargas de sinais contrários é menor que a distância entre as cargas de sinais iguais. Então, portanto, qualquer corpo neutro, no primeiro caso a gente viu era um condutor, e agora a gente está vendo isolante, ele vai ser sempre atraído por outro corpo carregado de eletricidade. Beleza? Muito bem, encerramos aqui mais uma videoaula. Agora vocês façam as atividades do PET, né? Depois confira com a videoaula de resolução e até a próxima videoaula, pessoal. Forte abraço!